Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Mulheres que Mudam o Jogo, que é um espaço voltado para mulheres inspiradoras e potentes que vêm compartilhar conosco suas experiências, seus conhecimentos e suas vivências. E para estrear em grande estilo, eu vou trazer para vocês ela, que já empreende há mais de 10 anos, ela que já fez muitas empresas escalarem seus negócios, ela que tem um plano sob medida para cada empresa, seja empresa grande, empresa pequena ou até você que é autônomo. Ela é essencial, ela é muito necessária para a sua empresa. Com vocês e para vocês, Bia Mendonça. Bia, obrigada, primeiramente, por aceitar o nosso convite. Vai ser muito agregador para todas aquelas mulheres que desejam empreender. Muito obrigada por aceitar. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né, Mari? Eu admiro muito você. Como empresária também, como mãe, como mulher, acompanho você nas redes sociais. E acho que esse é um movimento lindo, né, de levantar e exaltar outras mulheres. Se a gente fizesse isso, a cada mulher que a gente conhece, a gente conseguisse abrir portas, teríamos muito mais de nós aí tendo sucesso. Com certeza. Então, hoje vai ser um dia bem legal. Vamos falar de marketing, que é o que eu amo. E esse convite foi muito especial. E como você vem com aquela mensagem, né? Empreender é o único caminho. E o marketing é o acelerador da sua chegada. Sim, eu acredito muito nisso. Eu acredito que, assim, a melhor profissão e a mais rentável hoje é a do empreendedor, né? Hoje as coisas, principalmente no nosso país, elas estão muito difíceis e eu tenho essa experiência de vida própria, né? Que o empreendimento, o empreendedorismo, principalmente o feminino, ele salva muito a nossa vida. Ele nos dá a liberdade, ele nos faz ter poder de escolha, porque uma mulher que não tem dinheiro, não tem liberdade financeira, ela acaba se tornando muito dependente. Então, eu acredito realmente que o empreendedorismo é o caminho e que, com certeza, o marketing ele é o que acelera essa chegada. Bia, me diz uma coisa. Quando foi que você decidiu assim que o marketing seria algo que dava para você ganhar dinheiro, você empreender com o marketing? Na verdade, né, a minha história com o marketing é um pouco engraçada, porque eu não queria fazer marketing, eu nunca nem tinha pensado nisso, mas o marketing me encontrou. Eu vivo aquilo de que você estar preparado quando a oportunidade chegar pode mudar a sua vida, porque eu trabalhava num pet e aí houve a oportunidade de ir para a gestão das redes sociais da loja e eu estava preparada para aquele momento e acabei assumindo aquela vaga. Nesse mesmo ano que eu assumi a vaga, houve um propósito espiritual de Deus que realmente mostrando que aquilo tinha sido uma permissão dele e que o marketing era realmente o meu propósito de vida. Então não foi algo que eu escolhi, foi algo que Deus preparou para mim, colocou aquele propósito na minha vida e eu mudei todos os meus planos para poder viver aquele propósito que ele tinha. Então, nesse momento que eu estive naquela vaga, eu peguei tudo que eu fazia na loja, no pet shop, compartilhava no Instagram e as empresas começaram a querer. Eu quero isso que você está fazendo. Eu compartilhava os resultados que eu tinha, né? Naquele pet, a gente bateu recordes de vendas, a gente alavancou o delivery e eu postava isso no meu Instagram. Então as marcas começaram a querer. Foi nesse momento que eu vi, poxa, dá para empreender com isso. Realmente é uma necessidade que as pessoas têm. E aí foi nesse momento que eu saí dessa empresa e abri a agência. Mas tudo com a direção de Deus, tudo que eu faço na minha vida é com a direção de Deus. Sozinha eu não consigo fazer nada. E hoje o marketing é um empreendimento, porque antes de ser um empreendimento, ele é um propósito de vida. E você era bem novinha, né? Assim, hoje você ainda é nova, né? Sim. Mas assim, como você já tem 10 anos empreendendo, então você começou bem novinha. Eu comecei com 14 anos, né, a empreender. Eu sempre tive em mente que eu queria ser livre, que eu queria viajar, que eu queria ter condição financeira para isso, né, ter liberdade financeira e geográfica. E o que é que eu poderia fazer para alcançar? Então, com 14 anos, eu abri uma marca de picolé. Eu vi uma febre na internet que eram os picolés gourmet e no meu bairro não tinha. E aí eu vi uma oportunidade, comecei a entender sobre o Instagram. Eu fiz até uma marca, criei a marca, criei a rede social lá em 2014, onde a internet ainda era mato.
onde o pessoal nem tinha tanto assim isso de buscar, né, na internet sobre as Até o acesso era empresas. mais difícil, né, para as pessoas. O acesso era mais difícil. E aí eu comecei a fotografar, eu pegava a matéria-prima que eu fazia desses picolés, então se eu fizesse um picolé de Nutella com leite ninho, eu botava o leite ninho e a Nutella, e o picolé pronto, tirava foto e comecei a divulgar. Nisso estourou. E era eu sozinha, produzindo esses picolés, aprendi no YouTube como produzir, e eu que entregava também, não tinha ninguém para me apoiar, né, para me ajudar nisso, envolvido. As pessoas começavam a se juntar para pedir. Então, homens em barbearia se juntavam entre os amigos, eu ia lá e entregava para todo mundo. Salão de beleza também, lojistas ao redor, o pessoal via aquelas Você fotos. mesmo que entregava, que fazia as Eu que ia entregas. entregar. Além de fazer, eu ainda ia entregar. Que massa. E aí, lojistas ao redor de supermercado falavam no Instagram, nesse que eu criei da marca, e pediam. Aí eu ia até lá, eu botava num isoporzinho com adesivo da marca colado, e ia até lá entregar, tanto no salão, nas barbearias e nas lojas. Então, esse foi o teu único empreendimento com produtos e não serviços. Esse foi o primeiro, né? Foi a minha primeira ideia, assim, de algo que me levasse a esse meu objetivo futuro, que era ter essa liberdade financeira, poder ter o meu dinheiro. Mas a partir dele vieram vários outros. Vários. Eu acho que realmente eu nasci para empreender. Já tive uma loja de roupas, que eu tinha minha própria confecção dessas roupas, né? Eram camisas, t-shirts. E a gente que estampava, tinha a confecção que preparava as camisas, que estampava. Já tive estética automotiva. E hoje, realmente, o empreendimento que era o meu propósito de vida é a agência. Mas todos esses que vieram antes, eles me moldaram, né? E me trouxeram até esse momento atual. Então, você vê, né, que vocês têm um objetivo, mas não necessariamente você já precisa começar naquele seu objetivo. Você pode usar outros meios até chegar lá, né? Muitas pessoas, muitas mulheres hoje deixam de empreender com esse pensamento de, poxa, eu queria abrir uma loja de roupa, sei lá, fashion, e preciso, não, quando eu tiver o melhor celular, quando eu tiver dinheiro para montar uma loja muito grande, muito boa, eu começo. Então, já está começando errado, né? Porque eu acho que o segredo é esse, você começar sempre do primeiro degrau para poder chegar lá, né? Para você até construir uma empresa sólida, né? O erro é esse de muitas mulheres, não querer começar pequeno. Uhum. Eu acredito muito nisso, sabe? Que existe um trajeto para você percorrer. Então, até as grandes empresas que a gente vê hoje, elas começaram pequenas. A gente precisa entender esse momento que a gente está e fazer com o que a gente tem. Para mim sempre foi assim. Eu vou fazer o melhor com o que eu tenho para Isso, poder chegar no objetivo tal. E essa é uma diferença também de você saber onde você quer chegar. Tem gente que não sabe. Tem gente que, poxa, eu queria empreender, mas tá, você quer chegar aonde? O que é que você quer ter? Então, quando você consegue colocar isso em metas, você consegue entender o que eu vou fazer para chegar lá. Então, a gente precisa ter esses pés no chão. De não ficar, porque o empreendedor ele é muito sonhador, né? A isso. empreendedora, principalmente mulher, é muito sonhadora. Então, às vezes, a gente fica naquele sonho e acaba não executando. Eu acho que a gente tem que ter um pouco desse lado masculino, mais racional também, para a gente poder realmente fazer negócios rentáveis que dão certo. E eles são baseados em métricas, baseados em dados e onde você quer chegar. Isso. E quando eu falo assim que nós como damas nesse jogo que é empreender, somos peças essenciais, porque nós somos mais versáteis, né? Nós somos mais resilientes, eu acredito. E assim, por tudo que nós já passamos como mulher, né? Que tudo é um pouco mais difícil. Você vê aí pelos dados hoje, somos uma minoria ainda, né? Por enquanto, mas vamos chegar lá. Bia, é uma pergunta que muitas pessoas já fazem normalmente, referente ao TikTok. O TikTok como ferramenta de busca. Como as empresas podem fazer para se adaptar hoje? O Google ele já deixou de ser, né, há muito tempo uma plataforma principal de busca. As pessoas entenderam que realmente hoje elas encontram através do Instagram, do TikTok, produtos e serviços que elas procuram. E o diferencial do TikTok é que a plataforma ela já entendeu que o consumidor, principalmente a nova geração, gosta de consumir vídeos curtos. E o que é que ele fez? Implementou o TikTok Shop, onde esses vídeos curtos eles levam a uma compra final.
E hoje tem empresas milionárias só com TikTok fazendo essa venda. Então, assim, toda empresa que esteja hoje no digital, né, no Instagram ou em outras plataformas, precisa começar a se adaptar no TikTok para conseguir alcançar esse público, porque ele já começou a consumir por lá. E assim, Bia, quais são as 3 tendências de marketing que todas as empresas devem adotar? Desde que o mundo é mundo, tem uma coisa que não muda no marketing, que é tudo que a gente faz é sobre pessoas e para pessoas. Então, quando a gente pensa nas 3 tendências, as 3 estratégias que toda empresa deve adotar, é voltado para isso. A primeira que eu indicaria, independente do seu nicho, independente do seu segmento, é a criação de comunidade. Hoje as pessoas elas querem pertencer a um grupo, tanto que se você observar a Copa do Mundo, as pessoas viralizam no Brasil inteiro porque elas começam a usar artigos do Brasil, elas começam a fazer camisas, a fazer copas. As marcas já adotaram isso e já entenderam que as pessoas elas gostam de pertencer a um grupo. Então, hoje, seja uma marca pequena, um negócio local no bairro, precisa começar a criar esse movimento de comunidade, de como aproximar o seu cliente da marca, de como estreitar esse relacionamento. Hoje, nos meus clientes da agência, eu implemento o grupo VIP. Então, é um momento ali, é um lugar onde as pessoas se sentem valorizadas, onde elas têm condições especiais. Tem uma das nossas clientes que é de produtos naturais, é uma loja de bairro, é uma loja pequena. E no grupo VIP dela, todo mundo que está dentro pode retirar tempero grátis durante o mês. Então, uma vez no mês você pode ir até a loja e retirar o tempero grátis. Então, aquela pessoa se sente valorizada. Poxa, a marca que eu tanto amo, que eu gosto de comprar meus temperos lá, ela me valoriza. E essa é a grande sacada, sabe? De você criar um movimento onde as pessoas que são seus fãs, fãs da sua marca, estejam cada vez mais envolvidos. A segunda estratégia, que eu também acho ela incrível, assim, vejo resultados, é o uso do storytelling, que é você contar histórias dentro da sua marca. Seja a própria história da sua marca, seja a história de clientes, aquilo conecta muito com as pessoas. Uma indústria que hoje fatura muito dinheiro são indústrias de filmes, de músicas, porque eles contam histórias. Então, toda marca inteligente, toda marca que quer crescer, que quer melhorar no seu marketing, precisa investir nesse storytelling, né? Fazer aquele seu produto ali ter histórias envolvidas entre ele e entre o público, para que consiga realmente alavancar, consiga ter um retorno ali. E uma forma de fazer isso, por exemplo, se for uma nutricionista, como é que uma nutricionista poderia utilizar o storytelling na sua marca? Ao invés de ela postar 3 dicas para quem usa Monjaro, como é que ela pode usar aquilo? A minha cliente que usa Monjaro sentiu isso e começou a fazer isso para melhorar. Então, você utilizar as histórias, seja do seu público, seja da sua marca, para poder trazer essa atenção das pessoas e realmente conseguir ter um retorno maior. E a terceira estratégia que toda marca deve adotar, voltado para essa questão de vender para as pessoas, tudo é sobre pessoas. E é interessante, fazendo o adendo sobre a empresa de tempero, que você falou que ela é pequena, é de bairro, é interessante informar para todos, para todas, que o marketing digital não é só para empresas grandes, né? Não é. Tem pessoas que têm aquele mito na mente. Ah, quando eu tiver com a empresa grande, aí eu contrato uma agência de marketing para me ajudar a divulgar. Eu acho que aí também está um grande erro, né? Que hoje o marketing ele é necessário. Eu acho que se você não tiver, não incluir o marketing, né? Não colocar a peça como uma peça principal do seu negócio, dificilmente você vai escalar, né? Seja ela empresa pequena, empresa grande, ou até aquelas pessoas que são autônomas, que estão vendendo lá, como você. Já deu um exemplo sobre você mesmo, sobre picolé. Você vendia o seu picolé, fazia aquela marca, né? Fez aquela marca tal. Então, isso aí é um grande início, eu acho que é essencial, quando você já começar, porque hoje a vitrine do mundo é o Instagram, é o TikTok, são todas essas redes que, se você não tiver lá, você está fora. Esse, na verdade, é o principal erro de quem está começando. Porque desde que a pandemia
se instaurou, ela criou uma nova forma de consumir nas pessoas. Então todo mundo ficou trancado em casa, tendo que fazer tudo pelo celular. Aquilo ali criou um novo hábito de consumo. Hoje, quando as pessoas elas vão procurar, seja um produto, seja um serviço, elas vão primeiro nas redes sociais, porque esse hábito foi instaurado. E é algo assim mundial. As pessoas primeiro vão na rede social, procuram aquilo ali, depois vão até a loja. Então, principalmente se é uma loja pequena, ela tem que estar onde as pessoas estão consumindo. Ela precisa realmente desse investimento no marketing para que as pessoas a vejam. E todas as marcas no geral, para mim, são os setores mais importantes, o comercial e o marketing. O marketing vai atrair, o comercial vai vender. Ambos vão fazer a empresa crescer. Se você tira o marketing, você não está atraindo pessoas. Então, você está ali vivendo ou de indicação, ou de sorte, ou de bênção de Deus. Mas quando você investe no marketing, essas pessoas elas vão estar te vendo, vão estar sendo atraídas para a sua galera de vendas, do atendimento, conseguir fazer uma venda para aquela pessoa que chegou. Assim, até muitas empresas, quando a gente passa assim, num carro, no ônibus ou andando, que você, hoje o brasileiro em si, ele tem pouquíssimo tempo para resolver muita coisa, né? Então, quando a gente passa, que a gente vê uma vitrine, não adianta muito você colocar uma vitrine muito bonita se você não tiver no digital. Porque às vezes a gente passa, ó, que vitrine linda, que roupa linda, mas não dá tempo de você parar, de você ir até lá comprar. Então, vou logo para o Instagram. As pessoas se importam mais em olhar lá o nome da empresa, né, o nome da loja, enfim, para poder ir para o Instagram e ver outros produtos até. Tem pessoas que nem conseguem ir na empresa, né, na loja. Então, olhou no Instagram, viu tudo, todo o portfólio, todas as coisas que ela tem disponível, pede, né, no delivery, e daí as pessoas já recebem em casa. Então, o marketing, ele hoje é super necessário. Se você não tiver lá, não vai adiantar você ter uma empresa top, uma vitrine top, se não tiver lá, onde é o mais importante, né? E esse realmente é o ponto. Porque, assim, quantas pessoas podem passar na frente da sua loja durante o dia? Com certeza, muito menos do que a quantidade de pessoas que podem passar no seu Isso. Instagram. Principalmente se você estiver rodando tráfego. Então, aquele fluxo de pessoas passando dentro da sua loja do Instagram, ele é muito maior do que o fluxo que passa presencialmente. Então, Isso. em questão de escala, em questão de crescimento de vendas, não tem outro caminho. Realmente é através do marketing digital. Isso. E, Bia, uma dúvida que eu acho que assim, eu acho que não é só minha. Eu acho que é de muitas pessoas que trabalham divulgando referente ao impulsionar, né? Que as pessoas fazem, esse negócio de impulsionar não serve muito. Ah, serve sim. Ah, a gente bota lá, vou botar R$ 50 para impulsionar. E vai lá no celular, tem embaixo, turbinar. Aí turbina, bota 30, 40, um dia, 2 dias. Tá? O que é que você pode dizer para a gente sobre a forma mais correta de porque eu acredito, às vezes, não entendo muito, né, dessa parte aí do impulsionar e tal. Mas eu acredito que tem uma forma em que a gente gaste menos e tenha um alcance maior. Referente a botar R$ 30, botar 50, vamos turbinar. Essa é uma pergunta que ela divide opiniões dos profissionais de marketing. Mas a minha opinião pessoal de quem está ali fazendo e executando o tráfego pago para os clientes é: o tráfego ele precisa de dados. Então eu preciso entender para Mari ser a cliente da minha marca, será que Mari gosta daquilo? Ela está procurando por aquilo? Será que Mari tem um poder aquisitivo para comprar? E essas informações o Instagram tem muito pouca. Por que esse botão turbinar, impulsionar, ele não funciona e acaba levando seu dinheiro para o ralo? Porque ele não consegue entender se aquele cliente é o cliente ideal e ele acaba entregando para muita gente que não tem como comprar de você. Então, eu não indico nenhuma marca utilizar aquilo dali se não for para fins de ganhar seguidor. Você quer aumentar a visibilidade da sua página? Você quer trazer mais pessoas ali para consumir o seu conteúdo? Aí você até pode usar o turbinar. Mas se você realmente não quer jogar dinheiro fora, não quer perder dinheiro, quer investir, aí você precisa fazer através do gerenciador. Porque o Facebook, desde que ele começou, ele pediu a gente um monte de autorização que a gente deu. Todo mundo queria utilizar Facebook quando ele surgiu. Então, você autoriza isso, autoriza esse acesso e a gente saiu autorizando tudo. Hoje, o melhor banco de dados para a gente trabalhar a questão do tráfego pago é o do Facebook. Ele sabe exatamente quem é o cliente ideal. Então, eu tenho clientes que eu vendo alto ticket, produtos de R$ 5.000. Como é que eu vou chegar para uma pessoa que consegue comprar aquele produto de 5.000? Só através do gerenciador. Eu vou lá e eu faço uma configuração correta e coloco pessoas que passaram pelo aeroporto,
pessoas que trocaram de iPhone recentemente, pessoas que usam o iPhone 17. Então, existem formas de você configurar da forma certa através do Facebook, porque ele tem esses dados para a gente trabalhar. Já o Instagram, ele não tem. Ele não tem esse banco de dados tão forte que vai realmente dar o retorno que a marca precisa. Por isso, eu não indico utilizar o botão impulsionar. Realmente, ou se você é um empresário que ainda não consegue investir num bom gestor de marketing, porque um bom gestor de marketing ele não é custo, ele é investimento, porque ele vai trazer muito dinheiro para a loja. Então, ou você investe num bom gestor de marketing, ou você aprende a usar o gerenciador de anúncios, que ele tem o melhor banco de dados para entregar os criativos. É focar no comportamento delas. Então, por exemplo, hoje quem compra de mim na agência são pessoas que não têm tempo de gerir suas redes sociais, são pessoas que não entendem, estão cansadas de gravar e não chegar a um resultado. Como é que eu faço os nossos anúncios hoje focado no comportamento do consumidor? Você que está cansado, você que está sem tempo. Então, toda marca entender, as pessoas compram o seu produto por quê? Qual é o comportamento que faz elas comprarem? Começar a falar sobre esse comportamento, porque isso vai reduzir o pensamento da pessoa de ver se aquele produto ou serviço é para ela. Ela já tem certeza, poxa, eu tô assim. Então, eu já tenho certeza que aquilo dali é para mim. Isso faz com que a compra dela daquele produto seja mais rápida. Isso estreita a possibilidade da compra, faz com que ela compre de uma forma mais rápida. Acho que essas três são as melhores estratégias realmente para adotar, toda empresa adotar e conseguir alavancar. Bia, e assim, eu tenho certeza que tem muitas meninas que estão assistindo agora e estão com aquela curiosidade. Será que ela indicaria uma mentora ou um livro, né, que fez mudar a tua perspectiva de negócio? Eu até trouxe aqui um livro que eu sempre indico para as pessoas que me perguntam, que é Isso Nunca Vai Funcionar, de Mark Randolph, sobre a história da Netflix. E assim, muitas vezes a gente olha para essas grandes marcas, né, e acaba esquecendo que um dia elas já foram pequenas, um dia elas já foram simplesmente uma ideia. E esse livro ele traz isso, que a Netflix era uma história improvável, era uma ideia improvável, que aconteceu e que hoje é muito famosa. Então, se você está começando, se você quer uma indicação, eu super indico esse livro. Isso nunca vai funcionar. Bia, eu já queria agradecer a você pelo convite. Dizer que eu não poderia de jeito nenhum ter escolhido uma outra pessoa. Eu acho que eu comecei de verdade em grande estilo. E foi um presente, né? Não só para mim, como para todas que já estavam muito esperando, né, a tua entrevista. E assim, eu queria que você terminasse dando um conselho para quem quer começar agora como empreendedora, para quem já tem o seu negócio e deseja escalar e está meio perdida aí. Qual seria o conselho que a gente poderia escutar de uma grande empresária, Bia Mendonça? Se você está começando agora ou se você está recalculando a rota do seu negócio, né, um conselho que eu daria é compre a direção. Se você está começando e você não entende o caminho que você deve percorrer, a melhor forma de economizar tempo e dinheiro é pegando um especialista, dizendo para ele aonde você quer chegar e comprando esse caminho. Essa é a melhor forma. Hoje chega para mim muitos empresários, empresárias frustradas, que contrataram a equipe de marketing, fizeram coisas que não deram certo, infelizmente. E muitas vezes é por conta disso. Não é falta de esforço, não é falta de trabalho. Eu sei que muitas são muito esforçadas, mas falta a direção. Então, se eu puder dar um conselho para você, seria compre a direção para encurtar o seu caminho, economizar tempo e economizar dinheiro. E, Mari, eu agradeço o convite. Foi uma manhã muito boa, né? De falar de marketing. Como eu disse, eu amo falar de marketing junto com você. Espero que esse vídeo alcance muitas mulheres que estejam precisando ouvir sobre isso para dar um start na sua vida. E eu saio daqui muito feliz. Agradeço demais o convite. E com certeza, com as tuas histórias, que são muito inspiradoras, muitas meninas agora estão. Agora eu começo. Amém. Então, gente, esse foi o primeiro episódio do nosso podcast Mulheres que Mudam o Jogo. E você pode compartilhar com aquela amiga que precisa ouvir tudo que foi dito aqui hoje. Se inscrevam lá no canal, sigam o nosso Instagram, aguardem o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.